Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, quem me acompanha, eu vou gravar um episódio falando do jogo e um segundo episódio falando da glamorização da derrota, que é uma coisa que vem me incomodando muito nesses últimos dias, assim, que é como que parte da imprensa tem dois pesos e duas medidas. Então eu vou falar agora do Flamengo e Fluminense e depois vou gravar um outro episódio falando sobre essas questões fora de campo que vem acontecendo. Tá bom? Espero que vocês gostem e ouçam os dois. Começando aqui a falar desse jogo, Flamengo 2, Fluminense 1, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Flamengo entrou, sem o Bruno Henrique, uma lesão muscular na coxa, na parte posterior da coxa. O Felipe Luiz optou pela entrada do Plata, coisa que eu acreditei que ele faria. Eu acho que a maioria dos torcedores que acompanham todos os jogos também acreditou que ele entraria com Plata, promovendo o Luiz Araújo para titular. E também ele tirou o Varela, que vinha jogando na lateral esquerda, já que o Alexandro está totalmente recuperado também de um desconforto, de uma pequena lesão muscular. Então o Flamengo entrou com um time que a gente já acostumou a ver em campo, com essas duas, o Plata e o Alexandro de volta aí. Logo aos 6 minutos, numa boa escapada do Wesley, ele chuta cruzado e o Flamengo faz 1-0. O que eu achei interessante nesse gol do Wesley foi a consciência dele e a calma. Ele vem em velocidade, que é uma característica muito boa dele. Antes dele chutar, ele olha para a área e não tem ninguém. Porque o Flamengo está sem centroavante, O Bruno Henrique quebra um galho ali, vai menos mal, assim, por assim dizer. E o Plata, coitado, ontem tentou, mas realmente não é a função dele, a posição que ele sabe jogar. Então o Wesley observa que não tem ninguém para ele cruzar e chuta cruzado. Acho que uma arma que o Flamengo explora pouco ainda é o chute de fora da área. Acho que é uma boa arma para tentar furar as defesas que nós vamos encontrar fechadinhas agora no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo faz 1-0 logo aos 6 minutos. E não sei se esse gol tem a ver com o que eu vou falar agora ou não, mas enfim, o que acontece é que depois do gol o Flamengo não conseguiu marcar o Fluminense da forma que esse Flamengo do Felipe Luiz marca os adversários, que é uma marcação alta, uma marcação pressão e o mais importante, é uma marcação encaixada. Os jogadores sabem o setor que eles têm que ocupar, aonde que um vai, aonde que o outro não vai. E essa marcação alta, essa marcação pressão, durante boa parte do primeiro tempo, ficou confusa. E o Flamengo também parece, não sei, se desligou com o gol. Faltou também um pouco de atenção, eu achei, nessa marcação, porque essa marcação pressão sufocante tem que ser bem orquestrada. Se um correr errado ali, já desmonta todo esse sistema. Então o Fluminense tinha facilidade de sair dessa primeira linha de marcação, que era o Plata, o Arrascaeta, Luiz Araújo e Gerson, e já ficava batendo logo com os nossos dois volantes, sobrecarregando a volta do Gerson e do Luiz Araújo. Então o Fluminense encontrava liberdade pelas pontas, porque o Flamengo não conseguiu encaixar a marcação-pressão durante boa parte do primeiro tempo. Depois do gol do Flamengo, até os 30, 35 minutos, o Flamengo teve esse problema. Mas mesmo com esse problema nítido de não conseguir encaixar a marcação no início do jogo ali, durante o primeiro tempo, mesmo assim, o Flamengo termina o primeiro tempo com mais posse de bola, com mais finalizações e com mais escanteios. Então, assim, apesar da falha na marcação, a gente ainda conseguiu se sobressair no jogo. Mesmo com a marcação errada do Flamengo, o Fluminense não conseguiu criar grandes oportunidades.
eles viviam de cruzamento, mas sem ser aquele cruzamento perigoso da linha de fundo, e de tentar entrar pelo meio da nossa área, que a gente conseguiu cortar todas as vezes. A única jogada deles de perigo foi uma jogada individual do John Arias, que está jogando bem. Ele ganha no alto uma bola, divide ali com os dois zagueiros, a bola sobra para ele e ele chuta para fora, a bola resvala na trave e sai. Essa foi a grande chance do Fluminense no primeiro tempo. Volta a sublinhar, a marcar isso, mesmo o Flamengo não tendo conseguido marcar durante grande parte do primeiro tempo o Fluminense da forma que sabe marcar. O Flamengo marcou mal grande parte do primeiro tempo e mesmo assim a única chance clara do Fluminense foi numa jogada individual, numa boa jogada do Arias, né? O Flamengo vai para o intervalo. Com certeza o Felipe Luiz corrigiu a marcação, determinou melhor o setor que cada jogador deveria ocupar. E o Flamengo volta para o segundo tempo dominando totalmente as ações do jogo. A marcação encaixa. Quando essa marcação do Flamengo encaixa, a nossa linha defensiva, né? Os nossos dois volantes e a nossa linha defensiva consegue subir e consegue sufocar o adversário. Então, algumas vezes que o Fluminense tentou sair jogando, a gente conseguiu recuperar essa bola e criar um ataque ou outro. O problema do Flamengo dos últimos jogos é a dificuldade de fazer gol. O Flamengo cria, tem mais posse de bola, tem mais jogadas de linha de fundo que o adversário, tem mais escanteio, chuta mais, acerta mais o gol do que o adversário, mas falta, evidentemente, acho que isso é claro para todo mundo, falta o nosso grande centroavante, que é o Pedro. O Bruno Henrique quebra um galho por ali, mas não é a dele. O Juninho, que entrou e fez o segundo gol, que eu vou falar daqui a pouco do segundo gol, que ao contrário do que foi dito na transmissão do Sport TV, não foi um gol sem querer do Flamengo, foi um golaço. Inclusive eu vou deixar na descrição do episódio, eu vou deixar o link para quem quiser ver o gol lá no Twitter, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. O Fluminense, então, no segundo tempo não encontra a facilidade que teve para sair jogando. O Flamengo sufoca, o Flamengo retoma a bola, seja lá no campo de ataque mesmo, ou na nossa intermediária de defesa. Então o Fluminense não conseguiu jogar no segundo tempo. Só que, como eu estava dizendo, falta alguém para fazer gol. O Bruno Henrique tenta, o Plata, que começou jogando ontem, coitado, ali não é a posição dele mesmo, não dá. E o Juninho entra no segundo tempo, o Juninho centroavante, com características, não é aquele homem de área, igual é o Pedro, mas é um centroavante que se movimenta bem e tá ali na área para empurrar a bola para dentro. Foi o que aconteceu no caso do segundo gol, ele estava bem posicionado. Como eu estava dizendo antes, o segundo gol do Flamengo é um gol que a gente pode falar com a assinatura do Felipe Luiz. O Flamengo pega a bola no meio de campo, o Fluminense vem marcando, eles jogam a bola no Rossi, o Rossi espera a nossa linha defensiva descer, os nossos dois volantes se posicionarem e vai tocando, toca no zagueiro, toca no lateral, envolve o Fluminense, que subiu a marcação, até que a gente acha o Gerson livre, se não me engano é o Léo Ortiz, acha o Gerson livre em velocidade nas costas do time do Fluminense, porque todo time sobe a marcação para marcar o Flamengo, naturalmente vai deixar espaço nas costas. E o Flamengo, como é muito bem treinado para sair jogando, para quebrar essa marcação, pressão dos adversários, sobra espaço, que é da onde sai o segundo gol do Flamengo. Volto a repetir, o Fernando Praz, que foi goleiro, né, falou que foi um lance de sorte, mas não foi. Como eu já disse e repito,
Vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser ver o gol. Foram 28 toques na bola do Flamengo. Não tem como uma jogada que é finalizada ao gol depois de 28 toques ser um gol de sorte, ser uma cagada, né? Acontece, o Arrascaeta chutou, a bola desviou, o Juninho chutou, a bola desviou e entrou. Por que o Fluminense não fez gol também, desviando na zaga do Flamengo? Porque não chutou. O Flamengo não permitiu. Então, assim, isso eu vou falar, como eu já disse, no segundo episódio, essas questões extracampo. Aqui foi só um spoiler. Então, o Flamengo faz 2-0, poderia ter feito o terceiro, até mesmo o quarto gol, certo? Se fosse mais contundente, mais eficiente em botar a bola para a rede. Quem me acompanha sabe, eu estou falando isso todo episódio, estou muito esperançoso com a volta do Pedro. O Pedro passa de 50 gols fácil esse ano. E também a gente não pode esquecer das lesões do Cebolinha e do Michael. Então ontem a gente foi para campo sem Bruno Henrique, sem Pedro, sem Cebolinha e sem Michael. De atacante mesmo, a gente tinha o Plata, o Luiz Araújo e o Juninho, que chegou agora, né? Tá se adaptando e também, pra gente falar a verdade, não é um grande jogador, né? É um jogador para compor o elenco. Vai entrar só pro Pedro descansar ali com o jogo já ganho. Mas o Flamengo faz 2-0, poderia ter feito o terceiro, até mesmo o quarto. Não seria um absurdo. O Felipe Luiz faz as substituições, jogador cansado. Fluminense também faz as substituições lá, o idiota do Mano Menezes mexe no time dele, normal, substituição. Algumas pessoas falaram que o Felipe Luiz mexeu mal, para mim não mexeu mal, sabe? O Flamengo estava com 2-0, tirou quem tinha que tirar, que estava cansado, tirou o Alexandro, que vinha de lesão, botou o Varela, mexeu no meio de campo, botou o Matheus Gonçalves no lugar do Arrascaeta, botou o Alan, botou o Everton Araújo. Então o Flamengo mexeu com o que tinha, já que não tinha opção para o ataque. Como eu disse, 4 jogadores importantíssimos machucados, só poderia mexer mesmo mais no meio de campo. O Fluminense, no segundo tempo, até o gol, não tinha jogado nenhuma bola para o Rossi defender, não teve defesa do Rossi. Tudo defesa, o que foi no gol foi chutinho fraco. Até que no final do jogo, mais de 40 minutos, aí que eu acho assim, o Gerson é o jogador que mais joga no Flamengo. Então, nos finais das partidas, nos finais dos jogos, o Gerson está cansando demais. O gol do Fluminense, o Luiz Araújo também ontem cansou muito, tendo que recompor. E como o Flamengo marcou errado no primeiro tempo, sobrecarregou o Gerson e o Luiz Araújo, que eles tinham que voltar muito rápido para fechar a linha de 4 com os 2 volantes. Então cansou. O gol do Fluminense sai numa jogada pela direita do ataque do Fluminense. O Luiz Araújo está pregado, não consegue acompanhar. Tem o cruzamento lá para o outro lado do ataque do Fluminense, para a esquerda do Fluminense, direita da defesa do Flamengo. O Wesley fechou, como o lateral deve fechar mesmo, só que a bola passou. E o Gerson estava lá atrás. Se vocês forem rever o gol do Fluminense, você vê que o Gerson vem no trote, ele vem, dá o último pique dele, só que não chega a tempo de atrapalhar o cruzamento. Então o lateral do Fluminense tem tempo de dominar, olhar e acertar o cruzamento. Mérito do lateral do Fluminense que acertou um cruzamento. E o Keno faz 2-1. Todo o time, final do jogo, clássico. Só para deixar claro, o Fla-Flu é um clássico, o maior clássico que a gente tem do futebol carioca, o mais tradicional. Nos últimos tempos é o time que está dificultando mais para o Flamengo nos clássicos, né? Então o Keno empata 2-1. Naturalmente, o Fluminense ia para cima. O Fluminense foi para cima sem nenhuma estratégia. Foi na euforia, certo? O Flamengo não passou sufoco no final. Foi o Fluminense cruzando bola na área para ver o que acontecia.
E o Flamengo se defendeu bem. Teve um lance lá de indecisão do Rossi com o Léo Ortiz ali, mas nada demais. E o placar do jogo termina 2-1 para o Flamengo. Tá? Só para frisar e já deixar o gancho para o próximo episódio que eu vou gravar assim que eu terminar isso aqui, o Flamengo venceu o jogo. Só para deixar claro, tá? O Flamengo venceu de 2-1 o Fluminense, foi melhor o segundo tempo todinho. No primeiro tempo, mesmo com dificuldade de marcar a saída de bola do Fluminense, mesmo assim teve mais finalizações, mais chutes no gol, mais escanteios e mais posse de bola. Certo? Só que no primeiro tempo o jogo foi equilibrado. O Fluminense, como eu já disse, conseguiu uma certa vantagem devido à marcação falha do Flamengo. Mas, volto a repetir, o Flamengo venceu o jogo. 2-1, o golzinho no final é tradição do Flamengo. 2 jogos, jogo de mata-mata ou 2 jogos, o Flamengo joga bem, no final toma um gol. É só lembrar no passado, na Copa do Brasil, nos outros anos aí, isso aí é tradição do Flamengo. E até era melhor 2-0 com certeza, mas não é pra gente ficar com gostinho de derrota, como alguns da imprensa tentam passar pra gente, gostinho de derrota, né? Mas isso eu vou falar no próximo episódio, que eu vou gravar agora. Tá bom, pessoal? Saudações rubro-negras, a análise do jogo foi essa. Flamengo venceu o Fluminense de 2-1 e tem tudo para vencer de novo no domingo às 4 horas. Saudações rubro-negras, abraço.